teste de hipótese para a diferença de duas médias populacionais com sigma 1 e sigma 2 desconhecidos. Então, nesse caso, nós também desconhecemos o desvio padrão populacional de ambas as populações. Uma agência de empregados domésticos deseja verificar o grau de satisfação de seus clientes. Os clientes estão classificados em duas categorias de acordo com a renda familiar. Categoria A, maior renda, e categoria B, menor renda. Uma amostra aleatória de cada categoria foi selecionada e foi solicitado que atribuísse uma nota de 0, totalmente insatisfeito, a 10, totalmente satisfeito. Teste ao nível de significância de 1% a hipótese de que não existe diferença significativa entre o grau médio populacional de satisfação dos clientes da categoria A e B. Suponha variâncias populacionais iguais. Os resultados estão na tabela abaixo. Então, na tabela, nós temos categoria A, categoria B. Os dados da categoria A. A média amostral é 6,5, desvio padrão amostral 0,9, tamanho da amostra 54. Na categoria B, nós temos uma média amostral de 6,9, um desvio padrão amostral de 1,2 e o tamanho da amostra 48. Então, retirando os dados do exemplo, nós temos que, na categoria A, o grau médio de satisfação é 6,5, foi amostrado 54 indivíduos, o desvio padrão amostral 0,9. Categoria B, um grau médio de satisfação de 6,9, tamanho da amostra 48, desvio padrão amostral 1,2. Nós queremos montar um teste de hipótese para a diferença de duas médias populacionais com sigma 1 e sigma 2 desconhecidos. Nesse caso, no próprio enunciado do problema, é afirmado que as variâncias populacionais podem ser supostamente iguais. Por que nós precisamos dessa informação? Porque como nós desconhecemos o desvio padrão populacional, temos apenas o desvio padrão na amostra, nós vamos trabalhar com a distribuição T de student. E no caso de diferença de médias, existem dois casos. O primeiro caso e o segundo caso, como está na apostila. Aqui nós estamos, esse exemplo, ele recai no segundo caso da apostila, variâncias populacionais supostamente iguais. O teste de hipótese, então, com um nível de significância de 1%. Tendo um nível de significância, nós podemos montar a hipótese nula e hipótese alternativa. O que está sendo solicitado que seja testado? É solicitado que a gente teste a hipótese de que não existe diferença significativa entre o grau médio populacional de satisfação dos clientes da categoria A e B. Se não existe diferença significativa, significa que na hipótese nula tem sinal de igualdade, o que contraria a igualdade é a diferença. Tendo a hipótese alternativa, conhecendo o nível de significância, nós já podemos vir para a curva para encontrar a área de aceitação e rejeição da hipótese nula. Já sabemos, então, que como o desvio padrão populacional é desconhecido, vamos trabalhar com a distribuição T. Diferença significa que tanto pode ser maior quanto menor. Então, nós temos um teste bilateral. 0,01 é o nosso nível de significância, divididos por 2, metade para cada lado, 0,05. Para poder consultar a tabela da distribuição T, essa distribuição também trabalha com parâmetro graus de liberdade, precisamos calcular os graus de liberdade nesse caso. Nos elementos da amostra A, da categoria A, foram entrevistados 54 pessoas, na categoria B, 48, menos 2. Então, nesse caso, nós temos para graus de liberdade igual a 100. Então, nós vamos procurar um valor T para uma área de 0,005, graus de liberdade 100. Procurando na tabela, encontramos o valor de 2,6259. Levando esse valor para a curva, à esquerda de 0, negativo.
Então, já temos a área de aceitação. Se nós testarmos e o valor testado ficar entre esses dois limites, aceita-se a hipótese nula. Se for um valor maior que 2,6259 ou um valor menor que menos 2,6259, rejeitamos a hipótese nula. Como no próprio enunciado afirma que pede para a gente supor as variâncias populacionais iguais, nós precisamos primeiro calcular a variância combinada. Então, vamos a este cálculo primeiro, da mesma forma que a gente fez no intervalo de confiança, para depois poder calcular T do teste. A amostra de A, 54 menos 1. Desvio padrão de A, 0,9 elevado ao quadrado, então a variância de A. Tamanho da amostra B, 48 menos 1. Vezes a variância de B. Nós temos o desvio padrão, que é 1,2, então elevamos ao quadrado para obter a variância. (53) vezes 0,81 mais 47 vezes 1,44 sobre 100. Nossa variância combinada é igual a 1,1061. Calculando, então, a estatística de teste. Nesse caso, T do teste, que nós estamos trabalhando com a distribuição T de student. Substituindo aqui os valores. Média de A, 6,5. Média da categoria B, 6,9. A variância combinada que nós calculamos, substituímos direto o valor, nós já calculamos a variância, 1,1061. Dividido pelo tamanho da amostra de A, que é 54. Mais a variância combinada, exatamente o mesmo valor, dividido pelo tamanho da amostra B, que é 48. Resolvendo esse cálculo, então, chegamos a uma estatística de teste, nosso t-teste, menos 1,9175. Vou deixar 4 casas, porque a distribuição T de Stute, a tabela da distribuição T, trabalha com 4 casas. Levando, então, esse valor da estatística de teste para a nossa curva, para verificar se esse valor testado, através dos dados amostrais, cai na área de aceitação ou na área de rejeição da hipótese nula. Menos 1,9 está entre 0 e menos 2,6, aproximadamente por aqui. Então, nós caímos na área de aceitação da hipótese nula. Concluímos que aceita-se a hipótese nula. O que significa aceitar a hipótese nula? Na nossa hipótese nula, está afirmando que as médias são iguais. Então, significa que não existe diferença significativa entre o grau médio populacional de satisfação entre a categoria A e a categoria B. Intervalo de confiança, quando nós desconhecemos o desvio padrão